Os casamentos estão passando por uma série de mudanças e desafios nas últimas décadas, o que tem levado a uma aparente diminuição na duração média das uniões matrimoniais. Embora seja importante lembrar que cada casamento é único e muitos casais permanecem juntos por toda a vida, existem alguns fatores que contribuem para a redução da longevidade dos casamentos nos dias de hoje, como mudança nas expectativas, independência financeira, religião, mudanças sociais, comunicação digital, pressões externas, falta de habilidades de comunicação e resolução de conflitos, expectativas irrealistas, entre outros. É importante lembrar que muitos casamentos bem-sucedidos enfrentam desafios, mas sobrevivem graças ao comprometimento, à comunicação eficaz, à disposição de adaptar-se às mudanças e à fé. O ideal é que os casais estejam dispostos a trabalhar juntos para construir relacionamentos saudáveis e satisfatórios. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Quem eu recebo aqui para falar sobre esse assunto? A maravilhosa Verusca Guendão. Que prazer, padre, de estar aqui com vocês. Muito, de verdade, fico muito feliz quando você vem aqui. Eu também, padre. Doutora Verusca, psicóloga que vai nos ajudar a entender essa história. Olha, gente, a gente tá vendo na prática que as pessoas estão se separando mais. Eu digo para você uma coisa, se separando mais e casando menos também, tem uma coisa também. Isso. Olha, eu vejo, quando eu fiquei padre, eu trabalhava em São Judas, a gente tinha no final de semana mais de 30 casamentos que a gente fazia. Era uma coisa... Hoje, de repente, a gente faz... Eu fiz casamento esse final de semana, fiz um casamento esse final de semana, né? Olha, então, na minha paróquia, né? Agora, você imagina, e a gente vê no dia a dia as pessoas se separando, ou seja, eu pergunto, eu sei que de repente é difícil, mas eu quero olhar técnico, médico, né? O que aconteceu, doutora Verusca? A expectativa em relação ao casamento, isso mudou ao longo das gerações? Olha, padre, eu atendo muitos casais, né? Sim. Muitos, o tempo inteiro, há mais de 20 anos, e eu vejo que existe uma mudança de mentalidade prejudicial nos dias de hoje. As pessoas mentalmente estão mais doentes, né? E eu tenho visto, por exemplo, muita gente casando sem ter tempo de convivência, sem ter realmente escolhido critérios que tenham uma ligação com o seu estilo de vida, com o seu estilo de pensamento, com o seu estilo religioso. Tem uma quantidade de informações. As pessoas estão casando por carência. Olha que perigo. Por carência. Olha que perigo. E isso traz um erro grave cognitivo, padre. Grave, porque você casa porque você está carente e você, por conta da sua carência, você não enxergou a pessoa. E aí casou, começa a ter um óculos de grau bastante elevado e aí você não quer ter paciência, você não quer crescer, você não quer amadurecer, você não quer se propor a produzir um caminho a dois. Então, o que você falou é fundamental. Por que eu quero viver a minha vida com uma outra pessoa? Porque eu amo. Sim. Que existe amor, né? Agora, não porque é carência. Exatamente. Isso que você falou é interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não quero ficar sozinho. Eu não tenho... Porque, padre, amar é uma escolha. Amar é uma escolha. Eu escolho amar alguém. Eu convivo, eu vejo que essa pessoa não é perfeita, mas dentro das dificuldades que ela possa apresentar, eu consigo lidar com isso ou com aquilo, ou então vamos produzir comportamentos para aprender a lidar com isso. Existe um crescimento quando você tem uma vida a dois. Existe um aprendizado à vida a dois. Existe um caminho em comum ali que está sendo trilhado. Agora, o que eu percebo? As pessoas começam a se relacionar por carência, sabe que a pessoa às vezes nem tem um perfil que ela está buscando, mas a carência, eu não quero ficar sozinho, sozinha. Às vezes é inconsciente. Muitas coisas são inconscientes, padre, mas tem coisas que são conscientes também. Né? Tem gente que, eu não quero ficar sozinho, tem desespero, e aí não espera o tempo de amadurecimento adequado para um relacionamento adequado. Qualquer estrupice na sua vida, você já está... E aí eu vejo pessoas com um discurso que aqui, posso dizer para quem está em casa, eu lido com isso há muitos anos, né? O discurso, se não der certo, separa, a gente não é assim. Por que não é assim? Existem vidas envolvidas ali. Não é só a sua vida e a vida de uma outra pessoa.
é a vida de vocês dois, se tiver filhos, mais dos filhos, mais das famílias, mais dos amigos, mais da igreja, mais todo mundo de envolvido. todo mundo que está envolvido ali. Eu não posso tomar decisões precipitadas, decisões imaturas, porque é uma decisão a longo prazo. E depois, quando duas pessoas, você falou uma coisa, duas pessoas se unem, há uma união não só daquelas duas pessoas, é a família de cá com a família de cá, laços que vão se criando, né, amizades. Então, existe toda uma complexidade. A cada dia você vai construindo caminhos que vão envolvendo pessoas. E quando você tem uma ruptura disso, você tem uma ruptura de muitas coisas, né? Então, eu vejo que grande parte das pessoas que começam a ter problemas, elas poderiam resolver se buscasse a ajuda certa. Isso. Porque uma coisa que eu já digo para vocês aqui de antemão, mas essa pessoa tem essa dificuldade, essa pessoa tem essa característica. Gente, se casar 50 vezes, vai continuar com essa característica, vai continuar com a dificuldade, se não buscar ajuda. Não é porque não é a separação que resolve alguns problemas. Na verdade, você tem que resolver alguns problemas independente de qualquer coisa do outro. Você tem que resolver por você. É verdade. Agora, claro, se a gente está falando aqui de uma pessoa que está sofrendo violência doméstica, óbvio que é outra história, né? Você, por erro cognitivo, você casou com uma pessoa violenta, lógico, claro, que você não tem como ficar casado com uma pessoa assim. E eu achei importante lembrar, e eu quero até dizer, o próprio direito canônico na igreja fala que se um dos cônjuges está em perigo de vida, em risco de vida, e por causa da violência, é bom que se separe, eu aconselhava que se separe. Você não pode submeter uma pessoa a uma violência psicológica, física, e isso financeira. Não pode. E é interessante porque quando a gente fala disso, a gente está falando de julgos desiguais. A gente está falando de pessoas que apresentam um grau de adoecimento mental que não possibilita um julgo igual. E fica muito impossível você querer viver uma vida doce com quem te espanca. Isso não tem sentido lógico. Não existe. Não existe. Você casou por carência e não enxergou, então tem que começar a tomar devidas, né? Tem que se proteger, tem que tomar as providências aí necessárias para isso. Como os filhos lidam com a crise no casamento dos pais? Eu quero que você acompanhe esse VT para depois a gente falar com a doutora Verusca. A crise no casamento dos pais pode ser uma experiência emocionalmente desafiadora para os filhos, independentemente da idade que tenham. Como as crianças e adolescentes lidam com essa situação, varia de acordo com sua personalidade, idade, contexto familiar e apoio disponível. É importante reconhecer que cada criança é única e suas reações podem ser diversas. No entanto, entre algumas maneiras comuns pelas quais os filhos podem lidar com a crise no casamento dos pais estão confusão e insegurança, culpa, medo da separação, medo de expressar suas emoções, mudanças de comportamento, uma busca de apoio, reações de imitação e falta de adaptação, dependência e carência emocional. É crucial que os pais estejam cientes das necessidades emocionais de seus filhos durante uma crise no casamento. Comunicação aberta e apoio emocional são essenciais para ajudar os filhos a enfrentar essa situação de maneira mais saudável. Então, você tinha falado isso, sobre a questão que há uma crise, um casamento e também uma possível separação, compreende uma gama enorme de pessoas, mas os mais próximos são os filhos. Sim, os mais próximos são os filhos e grande parte deles, se não tem um trabalho anterior, não tem muita conversa, tem sequelas graves, sabe? A gente percebe hoje que os filhos, eles têm apresentado sequelas emocionais, mentais, por conta de processos que não eram deles. Que eram de outros. Eram de outros. Então, por conta da forma como você vive conjugalmente, como você discute, como você lida com sua vida conjugal, você pode estar criando marcas profundas nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, que podem ser refletidos uma vida inteira. Uma vida inteira, padre. Eu vejo hoje pessoas que estão comprometidas emocionalmente, não conseguem ter uma vida social, uma vida profissional, uma vida afetiva, porque no processo de seus pais, que foi muito mal elaborado, mal resolvido, não conseguiam, como adultos, levar de uma forma coerente um processo ali de discussões ou desentendimentos ou conflitos. Conflitos nós vamos ter a vida inteira, a gente tem que aprender a lidar com eles. E quando a gente não sabe, os filhos que estão ali são os que mais sofrem, principalmente por conta da
é chantagem. Às vezes tem um pai que gosta mais de um filho, aí o outro se vinga do cônjuge no filho e fica nesse processo, alienação parental. Isso é um outro grande problema. Nossa, padre, como isso dá problemas? As pessoas acham que estão se vingando do ex-cônjuge, fazendo com que o seu filho seja um objeto de chantagem. Ele não é um objeto, é um ser humano. Ele é um ser humano e cada vez que você fica, não pode gostar do seu pai, não pode gostar da sua mãe, não pode gostar dos seus parentes, não pode isso, não pode aquilo, você não pode sorrir, você não pode tirar... Por que você tirou uma foto sorrindo? Já escutei esse tipo de coisa. E aí eles não entendem que eles estão desgastando esse filho a tal ponto desse filho ter uma depressão e um desgaste mental a ponto de pensar em suicídio. Quer dizer... Olha o que ponto chega um processo que poderia, de uma forma muito tranquila, ser resolvida. Tem problemas? Problemas a gente resolve. Problemas é para ser A gente não empurra para frente, a gente resolve. Ah, não, casou, separa. Isso não resolve. Resolve entender o que está acontecendo e trabalhar em cima daquela queixa. E levar em conta todas as pessoas que envolvem o processo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A doutora Verusca, ela trabalha ela é terapeuta no consultório com vários tipos de pacientes, mas ela tem uma expertise em casais, isso é importante. Sim. Esse estresse financeiro, essa coisa do dinheiro, isso chega a afetar a estabilidade dos casamentos? Sim. A questão da crise financeira, ela deixa a vida conjugal muito instável, porque você fica sem saber se você vai ter condições de ter alimento amanhã. E quando a gente fala de necessidades básicas, isso tira completamente a nossa segurança. E isso causa, sim, uma instabilidade emocional que acaba sendo refletida, às vezes, quem a gente mais ama. Mas quando a gente trabalha muito a ideia da maturidade e do compartilhamento, porque quando você está ali com mais uma pessoa, você entende que você vai dividir momentos de dificuldade e vai multiplicar alegrias. Mas os momentos de dificuldade, eles precisam de ter uma divisão de peso. Então, eu estou sentindo uma dor, eu estou preocupada, está acontecendo isso, me ajuda a pensar soluções. Você aprende com o seu cônjuge a construir uma história, a construir opções. Agora, ficar de repente ali, estou com uma crise, então eu vou descarregar em você, isso não resolve. Eu sempre tenho batido na tecla, padre, que nós, quanto seres humanos, nós precisamos aprender a olhar o problema pensando na solução e não olhar o problema pensando em onde descarregar meu estresse. As pessoas não têm culpa do seu planejamento financeiro, da sua vida profissional, da sua vida conjugal, ninguém tem culpa. Então, como que eu posso administrar isso de uma forma que eu encontre soluções? Se eu ficar paralisado ou paralisada só pensando em quem descarregar, eu não resolvo o problema. Outra coisa que, quando a gente começa a falar da facilidade das separações e tal, uma coisa que me vem na cabeça é a questão dessas redes sociais. A maneira com que as pessoas lidam, apresentam as suas vidas e também os seus relacionamentos, assim, às vezes sem escrúpulo nenhum. Não sei, de repente, isso influencia nos casamentos? Influencia. A gente tem algumas questões com rede social que alteram bastante também esse convívio conjugal. Então, por exemplo, a gente precisa entender a linguagem da internet hoje. O que é curtir foto? Curtir foto não é cantada, ou pelo menos não deveria ser. Justamente. Então, a gente tem que prestar atenção. Uma coisa é você achar bacana uma foto, outra coisa é você achar bacana todas as fotos. Sim. Uma coisa é você não saber lidar com ciúmes e estender isso para sua rede social. Isso. Outra coisa é você tentar mostrar uma vida perfeita, que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Outra coisa é você invejar a vida perfeita porque só postou perfeito. Você não posta... Lógico que ninguém vai ficar postando o que é ruim. Então, isso talvez crie também nas pessoas uma ideia que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Sendo que não é dessa forma. Mas outra coisa que acontece muito são os convívios muito próximos. Então, eu vejo, padre, é muito triste o que eu vou dizer, e é um alerta para você que está em casa e está acompanhando, muitos dos processos de traições que acontecem hoje afetivamente aconteceram com os melhores amigos. Aqueles que frequentavam a sua casa e que sabiam da sua vulnerabilidade. Então, cuidado com quem você põe dentro da tua casa.
Olha que coisa. Cuidado com o que você põe dentro da tua casa, porque essa pessoa está vendo e de tanto você elogiar sua esposa e seu marido para os seus amigos, você acaba criando, sem querer, uma paixão nessa pessoa pelo teu cônjuge. Por aquilo que você, de repente, apresenta. E aí entra essa coisa da rede social. Eu acho a rede social, as pessoas mesmo, elas se expõem de uma maneira tão inescrupulosa, botando tudo, e aí vai tudo também. Aí quando briga, vai também todas as brigas na rede social. Quando compra um carro, compra. Quando faz... Pelo amor de Deus, quem quer saber disso de você? Quem quer saber qual que é o seu... Como que ficou? Você fala, como que ficou o meu cantinho? Pra quê? O que é isso, gente? Esse meu cantinho aqui do... Quem quer saber isso? Tem algumas regras tão simples, né, padre? A primeira delas, fecha a boca. Justamente. Tem coisas que é para você viver, não é para você contar, é para você viver. Você tem que se amar primeiro e tem que amar o próximo como você se ama. Existe uma regra, existe uma sequência, né? Quando eu me amo e amo outra pessoa da mesma forma como eu me amo, eu consigo superar as coisas que são pequenas frente a uma vida. Agora, é interessante que eu preciso também ter consciência de que a minha vida particular tem coisas que eu não tenho que levar para a rede social. Tem mesmo. Ninguém tem nada a ver com sua vida. Sua vida é sua vida. A gente tem que pensar e se perguntar qual é o objetivo da minha rede social. O que eu mostro? Tem a ver com o meu objetivo, o meu olhar, a minha vida, daquilo que eu quero realmente mostrar? Ou eu estou aleatoriamente mostrando um monte de coisas que eu não deveria? Não, é uma coisa, é uma doença esse negócio de rede social. Um adoecimento, como ela fala. Acho interessante, ela fala adoecimento. Aqui, ó, o psicológico de um casal em crise. Como tratar? Veja esse VT. Tratar o psicológico de um casal em crise requer empatia, comunicação aberta e um compromisso mútuo para superar os desafios do relacionamento. A comunicação é fundamental. Incentive conversas honestas e abertas sobre os problemas do relacionamento. Isso significa ouvir atentamente o que o parceiro tem a dizer sem interrompê-lo, demonstrar empatia e evitar culpar ou criticar. A terapia de casal é uma ferramenta valiosa para casais em crise. Defina metas realistas para o relacionamento. Isso pode envolver a definição de expectativas realistas e a compreensão de que o relacionamento pode precisar de tempo e esforço para se recuperar. Aprenda a comunicar de maneira eficaz. Isso inclui expressar sentimentos de maneira não acusatória, usar eu em vez de você para evitar culpar o parceiro e praticar a escuta ativa. Conflitos são naturais em qualquer relacionamento, mas é importante aprender a resolvê-los de maneira construtiva. Isso envolve compromisso, flexibilidade e disposição para encontrar soluções que beneficiem ambos. Doutora Verusca acabou de tomar café aqui. Como um ser humano normal, ela tomou café com açúcar. Muito bom. Doutora, eu queria trazer aqui algumas coisas e saber da sua visão, né? Se isso atrapalha, se isso pode impactar um casamento. Questão carreira. Qual o impacto na carreira dos cônjuges? Isso pode atrapalhar ou não atrapalhar um casamento? Olha, cada casal, antes de casar, o casal precisa entender que existe uma evolução no relacionamento. E durante esse processo de namoro, noivado, ele tem objetivo de amadurecimento. Então, o casal precisa conversar sobre essas coisas. Tem muitas carreiras que diretamente podem afetar, como a vida artística, por exemplo. É muito difícil para um casal que não conversa sobre isso quando casa e descobre que existem fãs, principalmente carreira. A pessoa que tem uma vida artística tem fãs, tem pessoas que querem estar próximo, que querem conviver. E o outro escolheu isso? O seu amor é suficiente para passar por cima dessas dificuldades? Para ter essa vida exposta?
Ou, de repente, uma outra carreira. Eu vejo muito, que eu vejo no dia a dia, pessoas que trabalham na área da saúde, tem uma escala de trabalho muito difícil. Muito difícil, é verdade. E, às vezes, tem que trabalhar feriados, Natal, Ano Novo, madrugada, e, às vezes, dificulta. Então, peraí, eu amo essa pessoa a ponto de sobreviver a isso? Eu consigo abrir mão de algumas datas? Disso, né? Foi conversado? O pacto que foi feito, né? Eu quero ter filhos, não quero? Porque tem casais que um quer ter 10 filhos, o outro não quer ter nenhum. Mas conversou sobre isso? Porque às vezes é um choque. Às vezes um não quer e o outro quer e vocês não conversaram. Então, é importante que essas conversas aconteçam antes para depois não se tornarem motivo de conflito. Tudo que a gente combina antes, conversa antes, fica tão mais fácil, padre. Justamente. Outra coisa, casamento intercultural ou interreligioso. Você acha que isso, de repente, pode afetar a duração do casamento? Olha, culturas diferentes, religiões diferentes. Nós deveríamos ser criados para aprender a lidar com toda a diversidade. Agora, a gente precisa saber o que eu dou conta. Eu dou conta com a diversidade? Porque não é questão de escolher A ou B, é saber se eu consigo lidar com as diferenças. Eu fui educado a lidar com as diferenças? Eu repito, claro que a gente não tem na escola isso, né? Se a gente tivesse uma educação que oferecesse um conhecimento multicultural e que te ajudasse a entender, interpretar e lidar numa boa, eu conheço casais que lidam numa boa com isso. Eu tenho a minha realidade, não abro mão disso de jeito nenhum. Você tem a sua. O meu afeto por você não é abalado por suas questões. Agora, tem casais que isso interfere diretamente. Então, o que eu dou conta, né? O que eu consigo lidar no meu dia a dia? Agora, é claro, se eu tenho um convívio que tem uma proximidade de rotinas, uma proximidade de crenças, uma proximidade de realidades, é lógico que eu vou ter muito mais facilidade de lidar, porque eu não vou ter conflitos neste sentido. Posso ter em outros, mas não nesse, porque tem uma proximidade, né? A gente falou sobre isso, eu perguntei à doutora, a gente vai abordar agora um pouco nesse VT a crise no casamento versus a religião. Achei importante, também interessante você acompanhar. Veja só. Enfrentar uma crise no casamento com base na religião pode ser uma abordagem significativa e construtiva para muitas pessoas. A religião pode oferecer apoio espiritual, orientação moral e uma base sólida para lidar com os desafios matrimoniais. A oração pode ser uma fonte de conforto e orientação. Muitas pessoas encontram forças na fé para enfrentar as adversidades no casamento. Procure o aconselhamento de um sacerdote de sua comunidade. Ele pode oferecer uma orientação, bem como conselhos práticos com base nos ensinamentos de sua fé. A leitura da Bíblia como casal pode ajudar a fortalecer sua compreensão mútua e fornecer insights sobre como enfrentar os desafios. Participe de grupos onde você possa encontrar apoio e compreensão de outras pessoas que compartilham sua fé. Esses grupos podem oferecer um senso de pertencimento e conexão durante tempos difíceis. E lembre-se que perdão, compaixão, respeito e compromisso são essenciais para fortalecer um casamento. Eu acho que quando a pessoa está crise, ela tem que buscar ela tem que buscar vou buscar ou numa orientação, na minha religião, seja qual religião for, se você falar com um padre, falar com um pastor, falar com um babarojá, você vai buscar enfrentar esse momento. Mas é importante também uma abordagem mais técnica com um profissional, um psicólogo. Eu acho que é importante isso também. A gente precisa reconhecer que tem questões que são puramente emocionais e hoje a gente vive num mundo onde a alteração emocional, a alteração mental é muito aguda. As pessoas estão em desequilíbrio emocional em grande parte, estão em processo de depressão, ansiedade e um monte de outras questões. Às vezes eu vejo muito, olha, eu não sei nem te dizer, padre, quantos casos eu já atendi na minha vida, mas uma coisa eu vou dizer, que a maioria deles ou havia um problema de comunicação grave que foi corrigido, ou havia uma dificuldade pessoal por conta de um adoecimento mental. Às vezes, uma bipolaridade, uma pessoa com toque, uma pessoa com depressão, ela
altera no seu relacionamento. E isso é um fato, né? A pessoa Ela não está desanimada porque não te ama mais. Às vezes ela está com depressão. com depressão. Ela não disse agora que te ama e daqui a pouco disse que não gosta mais de você. Não é porque ela não tem sentimento, é porque ela está bipolar. Ela tem uma doença, ela precisa tratar essa doença. Tratamento, né? Essa pessoa é acumuladora, não é porque ela quer fazer uma birra com você e deixar sua casa bagunçada, é porque ela está doente. Então, são questões que a gente precisa olhar. Tem muita gente hoje casada com pessoas esquizofrênicas e não sabe, bipolares e não sabe. Então, por isso essa abordagem técnica, esse, de repente, o ir a um psicólogo e falar, ó, vamos fazer uma terapia em conjunto, em casal Sabe e tal. qual é a maior queixa nesse sentido, padre? Alcoolismo. Olha, Gente, alcoolismo é doença, precisa de tratamento mental, precisa de tratamento. E muita gente, você para... Gente, ajuda, porque ele vai continuar alcoólatra, ela vai continuar se não tiver ajuda. sim. Então, eu já vi histórias incríveis, padre, já vivi muitas histórias de pessoas que tinham um vício muito agudo e descobriram a raiz disso, trataram a raiz disso, era um adoecimento, Perceberam que era doença, né? E hoje são ótimas esposas e ótimos maridos. Então, o que é mais fácil? Você reconstruir uma situação tentando ir na raiz do problema e tratar, ou você ficar passando de casamento em casamento, trazendo traumas, trazendo sequelas que não eram necessárias? Então, a única coisa que eu coloco lógico que se você está num relacionamento, eu repito, que tem uma violência doméstica, é uma outra história, a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando de narcisismo, a gente está falando de psicopata, está falando de outra coisa. Agora, na maioria dos processos, são muito mais simples de resolver. Uma outra coisa que, eu não sei, que pode interferir na duração dos casamentos, essa questão dessa pressão familiar. Ou seja, quando a família... E eu estou falando de sogra linguaruda, gente, é verdade, que fica... Fofoqueira, cunhado que fica entrando na casa dos outros aí, achando espaçoso, essas coisas, tudo. Isso, de repente, pode afetar a duração? A gente tem que entender que quando você casa com conjunto. Isso, é verdade. E aí, também tem que ser muito trabalhado os limites de cada uma dessas coisas, né? Se você acha que tem alguém da família que está promovendo, por exemplo, fofoca, que é o que eu mais vejo. Sei. Às vezes tem pessoas que são fofoqueiras, elas vivem, elas respiram, parece que não dormem, só pensando... Gosta da fofoca. Chegou para essa pessoa e disse, olha, você não sabe o que aconteceu, pronto, a pessoa não dorme, não come. Tem gente que é assim. Então, se você já sabe disso, guarda mais a sua privacidade, combina mais com o cônjuge como administrar isso, como você limita algumas informações, tudo para que você tenha um convívio, entendendo que ninguém é perfeito, né? A gente tem que aprender a agregar as pessoas, a amar as pessoas com seus defeitos, sabendo lidar com protocolos que possam te proteger de problemas. A gente tem como conviver. Agora, concorda que o fofoqueiro é nutrido por informação? Quem é que está oferecendo essa informação para essa pessoa? Justamente aquela pessoa que fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas posta o dia inteiro o que está fazendo. Então tem. Então você está querendo que eu voltei na rede social, que tem birra. Mas, padre, a rede social é uma coisa séria mesmo. Horrível. As pessoas têm passado coisas assim. Eu vejo pessoas dizendo pro patrão que tá passando mal e posta que tá na praia. Gente, vocês têm rede social, tá? Cuidado. Mente e ainda expõe a mentira. Lembrando que... É complicado. É verdade. Gente, é verdade. Padre, eu acompanhei um caso uma vez, padre, de uma pessoa que... Olha, tem coisas que as pessoas, realmente elas não têm noção do quanto ela ultrapassa ali o espaço. Acompanhei uma situação, junto com um advogado, de uma pessoa que não estava pagando um financiamento, disse que não tinha condições, não estava pagando financiamento, criou toda uma situação, entrou na justiça e o advogado do banco pesquisou a rede social. A pessoa tinha ido para a Grécia. Olha aí, gente. Postou fotos na Grécia. Vagabundo. E não queria pagar o financiamento. Então, hoje, os juízes acompanham as redes sociais, tá, gente? Então. Alerta. Oficinas de emprego também acompanham. E a pessoa liberando tudo ali. Doutora Verusca, o casamento é menos, agora com essa visão mais técnica, é menos valorizado hoje, pelas gerações de hoje,
em comparação com as gerações anteriores? A gente está vivendo um momento, padre, egoísta. As pessoas estão mais egoístas. Elas não querem dividir suas rotinas, não querem dividir as suas coisas, tem esse processo, né? Então, eu diria que antes, os casais, eles trabalhavam a ideia da construção em conjunto. Hoje, parece que grande parte dos casais fica tentando disputar quem divide melhor os bens. E o sentimento, cadê? Cadê o sentimento? Tem muita gente hoje que quando fala que vai casar em separação de bens, não casa. Cadê o sentimento? Falou em separação, não casa? Como assim? Você está casando pensando em separar? Sim. Então, eu percebo hoje que existe um egoísmo, as pessoas elas estão mais imaturas para as relações. A gente percebe isso por N motivos. Você começou falando uma coisa interessante. No comecinho, você falou assim, esse tempo que a gente tem do namoro... Antigamente se valorizava muito esse processo, namoro, noivado, casamento, porque era um tempo que a pessoa tem, né? É uma construção, né? É como se fossem ciclos, etapas. Você namora um período, é isso mesmo que você quer? Essa pessoa realmente merece passar para a segunda etapa, que é o noivado? E aí você começa a ter mais convívio ainda, mais construções, mais conversas. É essa pessoa que você realmente quer passar o resto da sua vida? É essa pessoa que você quer construir seu futuro, seus filhos? É com essa família que essa pessoa tem que você quer construir? Então, existe uma conversa. Hoje, tem gente que deu uma semana de namoro e foi morar junto. Então, isso é uma coisa assim... A pessoa não dá certo, padre. Aí a pessoa vem com aquela história assim, mas eu conheço tal pessoa que conheceu e casou no outro mês. Tudo bem, pode acontecer. Igualzinho a pessoa que fala assim, eu fumo há 90 anos, conheço uma pessoa que fuma há 90 anos, não tem nada. Não, isso acontece como exceções, mas não é a regra. Não é a regra, a gente tem que entender. Precisa conhecer, precisa entender, precisa conviver. Aquela história de que você tem que comer 1 quilo de sal para me conhecer junto, é verdade. 1 quilo de... como você põe um pouquinho de sal na comida, então, quando é 1 quilo de sal que você comeu junto com a pessoa, então aí você já conhece a pessoa. Em tudo na vida existe um caminho a percorrer. Quando você atropela etapas, você está também atropelando possibilidades de amadurecimento. Na vida, a gente tem que entender que tudo tem um prazo que é necessário para você amadurecer. Ninguém nasce em 1 mês, nasce em 9 meses, o mais próximo disso possível. Um relacionamento, para realmente dar certo, ele precisa de um amadurecimento. E você não vive isso em 1 semana, não vive isso em 1 mês. Agora, o último assunto que é mais difícil de todo, e aí... que eu acho que é o grande fator dessa coisa dos relacionamentos que estão durando tão pouco tempo. Infidelidade. Sim, isso é grave. Isso é infidelidade. Sim. A gente vê cada vez mais casamentos e tal, e pessoas que, de repente, não apostaram e realmente não se entregaram à questão da fidelidade no casamento. Sim. É o que eu digo, quando você tem uma maturidade, um caminho foi percorrido, você tem decisões a tomar. Tentação todo mundo tem o tempo inteiro. Mas o que você quer para a sua vida? Ficar passando de relacionamento em relacionamento? Porque, padre, é muito fácil você olhar para o outro que não convive os seus conflitos e achar que o outro é melhor. É muito melhor você trabalhar para que o seu relacionamento seja melhor. Só que eu tenho visto que as pessoas, por conta da imaturidade, ficam pulando, achando que estão indo para algo melhor e não é desse jeito que se constrói uma história. É muito triste a gente ver que tentam normatizar o que não é natural. Não é natural. Você tem que entender que tem que ter um investimento de emoção, de sentimento duplo, seu e do seu cônjuge. Agora, se você casa e qualquer pessoa que passa do lado você já sente interesse, vai tratar isso porque você está compulsivo, você não está conseguindo controlar suas emoções, não está conseguindo controlar os seus instintos. E sendo que o que diferencia cada um de nós não é racionalidade? Quer dizer, em que racionalidade há se cada rabo de saia que aparece tem pessoas que saem seguindo? É verdade. Eu já atendi pessoas, padre, que foram traídas 15, 16, 17, 18 vezes. Pelo amor de E vem me dizer que isso é natural? Não é natural, isso é compulsividade, isso é doença. Pode ser que algumas pessoas não concordem comigo? Sinto muito, eu vejo dessa forma, porque a ciência é muito clara. Alguns comportamentos com uma repetição tão grande é um adoecimento. Você tem compulsividade e isso precisa ser tratado. E eu chamo de sem vergonhice.
Sem vergonhice, que é 15 vezes trair é porque o negócio... A outra lá, a Luísa Sonza, coitada, o outro lá traiu ela com o Chico, né? O Chico. Já no outro dia, ela até mudou a letra da música também. Mudou a letra da música do Chico lá. Coitada, ela foi traída também no... Quem que ela era? Primeiro também, lá não era... Não, era com o Whindersson. Ah, não foi traída, não foi traída. Então não foi traída, tô falando bobagem. Então, só com o Chico que foi. Sabe o que eu peço para as pessoas, padre? Que antes de você casar, você pense bem, porque é uma decisão muito importante. E que tudo na vida tem um processo e uma sequela se você achar que não era isso. E que a gente possa valorizar mais esse sentimento tão lindo que Deus nos deu, que é o amor. O que é o amor, gente? É um afeto tão importante na construção da nossa vida, que quando a gente aprende a amar tanto a nós mesmos quanto os outros, as pessoas, a família, o cônjuge, os filhos, a gente tem até longevidade de vida, a gente multiplica nosso dia de vida, porque o amor multiplica a saúde. Pessoas que amam têm o sistema imunológico mais forte, têm mais longevidade, têm mais construção de vida. Pode observar. Gente, não é bom demais escutar a doutora Verusca? Olha, vou te contar uma coisa. Eu queria que você continuasse escutando a doutora Verusca pelo Instagram. Atenção, @doutora Verusca, DRA Verusca com K. Tá isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Verusca com K. Ou então, se inscreva lá no canal dela. Maravilhoso. Canal do YouTube. Doutora DRA Verusca, doutora Verusca. Ou então, acesse o site equipesonline.com. equipesonline.com. Doutora Verusca, muito obrigado. E eu que agradeço. Quero fazer um desafio. Tem pergunta sobre casamento? Hoje eu vou estar especialmente respondendo. Vai tá? Vou tá. Começa agora, vai. Já começa lá no meu Instagram. A gente vai encerrar o programa de hoje com o clipe da música Samba. Podia ter encerrado com a Luísa Sonza. Não. Tô gostando da música com a música do Chico, né? É verdade. Olha aqui, mas a gente vai encerrar com Samba de Verão do Caetano Veloso. Obrigado por vocês que ficaram com a gente. Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, eu tô com você no Rosário da Vida.